Hello, little monsters! How are you? Oi, monstrinhos, como vocês estão? Eu estou bem, né? I am great. Let's start the correction of the block 11. Vamos aí começar a correção do bloco 11 de inglês, né? What is the subject we are going to talk about? Qual é o assunto que a gente vai falar sobre? We are talking about past simple. A gente está conversando sobre o passado simples. Ok? Então, na aula pelo Zoom, eu expliquei aí novamente para vocês que o past simple é uma das formas usadas em inglês para falar sobre o passado. Normalmente, a gente usa o past simple para falar sobre ações que já foram concluídas, que já acabaram. Existem algumas expressões da língua inglesa que são utilizadas para falar sobre o passado, né? Para indicar que a gente está falando sobre uma ação que já aconteceu. São essas palavras. Yesterday, the day before yesterday, last night, last year, last month, last week, and ago. For example, we did not go to school yesterday. Nós não fomos para a escola ontem. She studied math last night. Ela estudou matemática ontem à noite. I called you 3 times ago. Eu liguei para você, né? 3 dias atrás. Como é que a gente forma o past simple, ok? Então, para formar o modo negativo e o interrogativo do inglês, a gente precisa do auxiliar did, ok? Então, negação e interrogação, a gente usa o did. Para a gente formar negação, a gente usa o auxiliar did mais a palavra not. E para a gente formar pergunta, a gente usa o did antes do pronome. Eu já havia explicado para vocês que a marca do passado é o finalzinho ed. Então, se o verbo termina em ed, ele normalmente é um verbo do passado, ok? Só que, às vezes, a gente precisa, para ter esse finalzinho ed, a gente precisa acrescentar ed. Às vezes, a gente precisa acrescentar ied e, às vezes, a gente precisa acrescentar d. E, para isso, existe uma regra. Então, quando o nosso verbo já termina em e, a gente precisa acrescentar apenas a letrinha D para ter o finalzinho ed, né? Então, olha lá. Love terminou em e. Eu quero o passado, eu preciso do final ed. Se já tem o e, eu só acrescento ed. Lie termina em e. Se eu vou passar para o passado, eu quero o finalzinho ed. Então, eu só acrescento d. Aproveito o e que já tem, né? Os verbos terminados em consoante, vogal, consoante, a regra é a seguinte. Antes da gente acrescentar o finalzinho ed, a gente precisa repetir a última consoante e depois acrescentar o ed. Nos verbos terminados em y e antes desse y a gente tem uma consoante, a gente tira o y e acrescenta no lugar ied, ok? Então, aqui, ó, study terminou em y. Antes desse y, a gente tem a letra D, né? D é uma consoante, as vogais são A, E, I, O. D é uma consoante, então eu vou tirar o y e eu vou acrescentar aí no final ied. Já os verbos que terminam no y, mas antes desse y vem uma vogal, a gente não tira o y, a gente só acrescenta o ed. Então, enjoy, que é o verbo aproveitar, curtir, termina em y. Mas antes do y, a gente tem a letra O. O é vogal. Então, ao invés de trocar o y, eu simplesmente acrescento o ed. Ok? Em inglês, no entanto, existem verbos irregulares. Os verbos irregulares são aqueles que não apresentam eles não apresentam um padrão de formação do passado, né? Eles não seguem uma regra. Os verbos irregulares, eles não têm um padrão de formação. Eles são formados do jeito que eles acham melhor eles serem formados, né? Então, alguns dos verbos
irregulares tem nessa tabelinha aqui que eu deixei para vocês, né? E que a gente conversou na aula pelo Zoom. Então, vamos lá fazer agora o nosso exercício. Question number 1. Complete as lacunas com os verbos entre parênteses conjugados no simple past. Então, a gente tem a frase, tem o verbo entre parênteses e a gente precisa conjugar esse verbo entre parênteses no passado. Então, she go to the shopping mall, vai ficar she went to the shopping mall. Ela foi ao shopping. Marisa want not write. Marisa did not want to write. Né? Did not é usado para formar negação, né? No passado. Your parents make a cake. Seus pais fizeram um bolo. Fazem um bolo. Your parents made a cake. Seus pais fizeram. You talk to his friends. Né? Vou transformar e formar uma pergunta no passado. Did you talk to his friends? Letter E. Sophia and Jane be at the party. Conjugar o verbo be no passado. O passado do verbo to be é was ou were. Nesse caso, a gente usa o were, ok? Sophia and Jane were at the party. Número 2. Após ler o material de apoio, faça um mapa mental com as regras da formação do past simple. É uma questão pessoal, eu não vou fazer um mapa mental aqui para vocês, né? Vocês que lutem aí. E question number 3. Assinale a alternativa correta para o simple past dos verbos irregulares. Drive, passado do drive é drove. Passado do forget, que é forget. Na verdade é forgot. E o passado do got, que é get, ok? Então, letter D. E é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só mandar mensagem, ok? That's all, bye bye, see you. Quando vocês terminarem o exercício, me mandem a foto para garantir aí a notinha de participação, tá? Bye bye, see you.